Primeiramente, queria dar boas-vindas, se você está nos visitando nessa noite, você está aqui na Igreja do Redentor, principalmente se você está aqui pela primeira vez, dizer que é uma alegria receber você aqui em nossa igreja, e como foi dito pelo pastor Eduardo mais cedo, no início do culto, não vai embora sem passar ali no balcão de conexão, a gente tem um presente para você, que nós gostaríamos de te entregar, é uma forma da gente demonstrar a nossa gratidão, nossa alegria em ter a sua presença conosco aqui nessa noite. Nós estamos já há alguns meses numa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos e começamos na semana passada o capítulo 4. E hoje nós vamos dar prosseguimento à exposição desse capítulo do livro de Atos dos Apóstolos na nossa série de mensagens Igreja em Movimento. Eu queria te pedir a abrir a sua Bíblia em Atos 4, a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Eu sei que eu acabei de pedir para você se assentar, mas vamos nos colocar de pé para fazer a leitura juntos desse trecho. A gente vai até o 31 apenas. A palavra de Deus diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para que fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo alimento, Senhor Deus, que ela é para a nossa alma. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da tua igreja se juntar no dia do Senhor em torno da tua palavra, que foi cantada, que foi lida e que será pregada. Então eu te peço que o Senhor abra nossos corações e nossas mentes nesse momento. Não permita que nada venha roubar a nossa atenção, venha nos distrair, para que possamos estar completamente entregues àquilo que é mais importante nesse momento, que é ouvir a tua voz. Que o teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Como nós falamos, nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos e entramos no capítulo 4. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre a ousadia que vem da oração. Não sei se você estava aqui na semana passada ou se você não estava, se você por acaso assistiu a pregação pelo nosso canal do YouTube ou ouviu pelas plataformas aí de áudio, né, de streaming. Nós paramos no versículo 22 e nós falamos sobre o episódio na vida ali dos apóstolos, onde eles foram perseguidos. E eu trouxe uma ilustração no começo daquela pregação sobre a ideia de ser perseguido, rejeitado ou prejudicado no trabalho, simplesmente por conta da sua fé. Se por acaso testemunhar Jesus, ser um cristão, lhe causasse uma promoção, um progresso na sua carreira, qual seria a sua atitude? Agora imagine que a situação hipotética na semana passada, ela é um pouquinho pior. Você está num contexto de real perseguição. E por você ter
expressado a sua fé publicamente no trabalho, você foi denunciado porque você compartilhou o evangelho, você compartilhou sua fé em Jesus com um colega de trabalho e você vai preso. Só que nessa situação hipotética, você vai preso, passa um dia lá e no dia seguinte, na audiência de custódia, você é liberado. Aí você acaba de ser liberado da delegacia. Afinal de contas, você tinha sido detido porque compartilhou sua fé em Jesus com um colega de trabalho. Você não foi agressivo. Você não demonstrou nenhum tipo de imposição. Apenas compartilhou a esperança que você carrega. Mas isso gerou um desconforto e foi suficiente para que um superior fizesse uma denúncia. Você fosse chamado, advertido, passasse uma noite na cadeia, mas agora você está livre. Mas com uma recomendação clara: evite falar de Jesus para o seu próprio bem. Qual seria a sua primeira reação ao chegar em casa numa situação dessa? Talvez a oração. Mas como seria a sua oração? Talvez você orar: Senhor, me livra de problemas futuros como esse. Talvez você orasse assim: Senhor, guarda minha família. Senhor, me dá sabedoria para saber como agir. E todas essas afirmações na oração são legítimas. Não são erradas. Mas quando nós lemos Atos 4, nós vemos algo surpreendente. Porque quando Pedro e João voltam da prisão e compartilham tudo com a igreja, o que eles fazem? E nós acabamos de ler. Eles oram. Beleza. Talvez você esteja pensando: eu também oraria. Só que eles não oram pedindo livramento. Eles não oram pedindo segurança. Eles não oram pedindo para as ameaças sumirem. O que eles pedem? Ousadia. No verso 29 eles falam: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. A oração da igreja em Atos nos confronta porque expõe a fragilidade das nossas orações. Enquanto nós oramos para que a oposição vá embora, eles oravam para que a missão avançasse, com ou sem oposição. Enquanto nós oramos para que Deus mude as circunstâncias, eles oravam para que Deus mudasse dentro das circunstâncias, os mudasse dentro das circunstâncias. E pensando nisso, eu faço algumas perguntas para você. Quando foi a última vez que você orou pedindo a Deus por coragem? Você já parou para pensar que talvez não queira te tirar do vale, mas te sustentar no vale com ousadia? Essa passagem nos mostra que a igreja não é um bunker onde nos escondemos do mundo. Nos últimos dias, as notícias das guerras que têm assolado o mundo, todo esse conflito, fruto da queda, do pecado. E é interessante porque tem circulado, né, nas mídias uma excursão de prefeitos a Israel para poder estudar o sistema de monitoramento de cidades inteligentes. E o prefeito da minha cidade natal, ele está num bunker lá escondido diante de toda a guerra. E quando eu vi essa notícia, né, que muito nos entristece e alguns fatos que estavam acontecendo, eu preparando esse sermão e eu pensei: quantas vezes nós tratamos a igreja como um bunker para nos esconder do mundo? Só que a igreja é o povo que ora para avançar no mundo com graça, com coragem e com fidelidade. Muitas vezes nós somos tentados a sermos calados pelo medo. E é nesse momento que Deus deve nos levantar em oração. E nessa noite,
eu gostaria de meditar com vocês nessa oração histórica, onde nós vamos aprender pelo menos 3 verdades que precisamos redescobrir como igreja. A primeira delas é que a oração começa com a grandeza de Deus, não com o tamanho do problema. Depois, é que a oração bíblica nos faz interpretar as ameaças com os olhos nas Escrituras. E por último, é que a verdadeira oração cristã pede poder e ousadia e não conforto. Por isso eu gostaria de começar a trabalhar com vocês nessa primeira verdade. Uma oração que começa com soberania, não com desespero. Assim que aqueles homens, Pedro, João, são soltos, eles fazem aquilo que todo cristão cheio do Espírito Santo deveria fazer. Eles voltam para a comunhão da igreja. No verso 23 está escrito: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. E essa pequena expressão, voltaram para os seus irmãos, carrega um peso muito precioso. Por quê? Eles sabiam a quem pertenciam. Eles sabiam que havia uma relação de pertencimento com a sua comunidade de fé. É interessante porque eu estou relendo o livro Ame Sua Igreja, do pastor Tony Merido. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo, ali na lojinha da igreja tem, inclusive. Não estou falando isso só para você comprar o livro, mas é um livro fantástico. Pastor Tony Merido, um amigo querido, muito sábio, um dos meus teólogos contemporâneos preferidos. Ele escreveu essa obra que realmente é muito importante para todos nós cristãos sobre a nossa relação com a igreja. Ame Sua Igreja. E no livro, nesse capítulo, Pertencer, ao mesmo tempo que eu estou relendo o livro, estudando esse texto, as expressões voltaram para os seus, marcou esse momento de estudo, porque pode parecer uma expressão simples, mas ela carrega um peso enorme. Eles sabiam que pertenciam a uma comunidade, eles sabiam que não estavam sozinhos, eles sabiam que tinha um povo, que tinha uma família espiritual, e essa deve ser a nossa relação com o povo de Deus, com a igreja. Não somos perfeitos, somos cheios de falha, mas nós precisamos trabalhar, lutar, caminhar para construir unidade, para desenvolver nossos relacionamentos, para ser uma comunidade que se ama e que acolhe, e que as pessoas que estão aflitas, passando, saindo de suas prisões, eles sabem a quem pertencem. Eles pertencem ao Senhor, e a expressão viva desse pertencimento se dá através da igreja de Cristo. E qual a primeira reação da igreja ao receber os seus irmãos agora libertos e ouvirem tudo aquilo, todo aquele relato? Verso 24: ouvindo isso, unânimes, levantaram a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles não começaram a oração dizendo: Senhor, nos livra, que a gente não vá para a cadeia como João e Pedro. Eles não dizem: Senhor, que injustiça que os nossos irmãos passaram, embora tenha sido uma injustiça, embora a oração por livramento seja legítima. Mas eles começam dizendo: soberano Senhor. Você já parou para pensar o que significa essa expressão? Reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus, exposta aqui, aponta para um Deus cuja autoridade é completa e incontestável. Diante de um mundo de autoridades que são contestáveis, nós fomos adotados e servimos a um Deus cuja autoridade é completa, perfeita e incontestável. Eles reconhecem: Senhor, o Sinédrio pode ter poder religioso, Roma pode ter poder político, mas tu tens o trono supremo. Tu criaste todas as coisas, nada te escapa, nada te surpreende, nada está fora do teu controle.
Eles começam aquela oração reconhecendo a soberania de Deus. Isso traz uma aplicação importante para nós. Quando a oração começa com adoração, o medo muda de nome. Essa é uma lição poderosíssima para mim e para você, porque a maioria das nossas orações começam assim: Senhor, olha esse problema que eu estou passando. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, socorro. Eu não estou falando que expor os problemas para o Senhor é um problema, que pedir o auxílio, a providência do Senhor seja um problema, que clamar por socorro seja um problema. A Bíblia nos ensina que nós devemos colocar tudo aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Mas geralmente nós começamos apresentando as nossas necessidades. Mas a oração da igreja em Atos começa com uma declaração teológica, antes de um pedido, antes de um desabafo emocional. Eles não ignoram o problema, mas eles colocam o problema na perspectiva certa. Quando você começa a sua oração exaltando e reconhecendo o tamanho de Deus, o problema ele se encolhe. Quando você começa com o problema, o medo cresce. Percebeu a diferença? Vou repetir. Quando você começa a sua oração reconhecendo a grandeza de Deus, o problema encolhe. Quando você começa a sua oração expondo o tamanho do problema, o medo vai crescer. E talvez você tenha dificuldade para reconhecer a grandeza de Deus. É como você tentar pegar uma lente de aumento, uma lupa e enxergar uma formiga. Se você bota a lupa na posição certa para enxergar aquela formiga, ela vai parecer um monstro, ela vai ser enorme. Mas se você virar a lente ao contrário, ela vai diminuir. Ela vai parecer menor do que realmente ela é. A oração que começa com a soberania faz isso com as ameaças da vida. É como jogar uma lupa ao contrário diante de uma formiga. Ela vira a lente, ela não nega o problema, mas ela nos lembra que o trono de Deus é maior do que o problema. Por isso eu te pergunto, como você começa as suas orações? Com ansiedade ou com adoração? Como nós começamos as nossas orações? Com as nossas ansiedades? Ou com uma adoração a um Deus que é grande? Com desespero? Ou com doutrina? Porque doutrina não é um mero conhecimento teórico que você adquire ali na EBD e vira simplesmente um elemento para você expor e até se envaidecer por tê-lo. Doutrina precisa ter um desdobramento prático na sua vida, na minha vida. Saber que Deus é soberano, saber que Deus é amor, saber que Deus é bom, que Ele é justo, precisa refletir nas nossas relações, nas nossas ações, no nosso cotidiano, na nossa cosmovisão. E talvez a sua vida, a minha vida de oração, em algum momento pode estar fraca, porque ela está centrada no medo. Mas a igreja de Atos nos mostra que a oração de fé começa com uma teologia firme. Embora as ameaças fossem grandes, eles não estavam impressionados com as ameaças, porque eles estavam maravilhados com o Criador. Quanto mais nós nos maravilhamos no Senhor, menos abalados nós somos pelo mundo cruel que nos cerca. Mas avançando no texto, eu gostaria de destacar uma segunda lição que a gente tira dessa oração
comunitária exposta aqui em Atos 4. Uma oração fundamentada nas Escrituras e não em sentimentos. Uma oração fundamentada nas Escrituras e não simplesmente em sentimentos. Depois de começar exaltando a soberania de Deus, a igreja ora com as Escrituras, na ponta da língua e no centro do coração. Vamos olhar os versículos 25 e 26, que diz assim: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que é uma oração centrada nas Escrituras? Aqui, aqueles irmãos estão citando o Salmo 2, que é um salmo messiânico. E veja que beleza há nessa parte da oração. A igreja interpreta aquela situação pela lente da palavra de Deus. Eles não estão orando a partir daquilo que eles sentem somente, mas a partir daquilo que eles sabem em relação ao Senhor. Eles dizem: Senhor, o que nós estamos vivendo hoje já estava escrito, já foi anunciado. Nada disso te pegou de surpresa, meu Deus. Esse episódio e essa parte da oração enfatiza a importância do conhecimento bíblico. Eles oram tendo a Bíblia como lente. Eles oram tendo o Salmo 2 como inspiração e como base para a conspiração contra Cristo e seus discípulos. No Salmo 2, Davi aqui escreve como uma profecia que os reis e os líderes da terra se revoltariam contra o Messias. E a igreja reconhece. Nesse momento a igreja está falando: foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, aquilo que o teu servo Davi escreveu lá atrás. E eles continuam no verso 27 de Atos 4. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Herodes, Pilatos, Roma, o Sinédrio, o povo judeu, todos conspiraram. Mas mesmo essa conspiração estava debaixo da providência de Deus. No verso 28 eles falam: e para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. O que nós vemos aqui é a doutrina sendo colocada em prática. Soberania e responsabilidade humana caminhando juntas. Aqui temos uma das tensões mais difíceis de compreender, mas mais lindas de toda a Bíblia. Nós, seres humanos, somos responsáveis pelos nossos atos. Assim como aqueles homens que conspiraram contra Jesus foram responsáveis pelos atos que eles cometeram. Da mesma forma que Deus é soberano, nada fugiu do seu plano eterno. Isso não é contradição, isso é o Evangelho. A cruz de Cristo não foi um acidente, foi um decreto do Pai. E como que isso se aplica a nós? Daqui a gente tira uma aplicação muito importante. A oração bíblica é a oração com os olhos da palavra e não da emoção. A oração bíblica é a oração com os olhos da palavra e não da emoção. Quantas vezes nós enfrentamos oposição, frustração, crítica, sofrimento e oramos como se Deus estivesse nos devendo explicações? Oramos a partir do que sentimos e nos esquecemos daquilo que sabemos ou deveríamos saber. Reagimos ao mundo como se fôssemos somente vítimas de uma conspiração fora de controle. Mas a igreja de Atos nos ensina que olhar a crise com as lentes das Escrituras nos dá segurança. Eles não disseram: o mundo está desabando. Eles disseram: as Escrituras estão se cumprindo.
É como a gente olhar para um quebra-cabeça. Você já tentou montar um quebra-cabeça sem olhar para a imagem na caixa do quebra-cabeça? Fica tudo muito confuso. Você não tem referência. Cada peça parece estranha, sem sentido. Mas quando você tem uma imagem maior, mesmo as peças estranhas começam a fazer sentido. É como se a Bíblia fosse a imagem da caixa do quebra-cabeça. A oração feita com base na palavra nos lembra que Deus já revelou o fim da história. Por isso eu te pergunto, como você interpreta as crises na sua vida? Com base na palavra ou com base daquilo que você tem se alimentado na sua timeline, na sua rede social, nos grupos de WhatsApp, com o filtro do reino ou com os filtros da sua ansiedade? A oração que transforma não nasce da emoção, embora as nossas emoções não possam ser ignoradas, eu não estou falando isso. Mas a oração que transforma, em meio às nossas emoções, ela transforma a partir da revelação. Daquilo que Deus nos revela pela sua palavra. Portanto, a terceira e última lição que eu destaco aqui nessa oração é que uma oração voltada para a missão, não para o conforto. Que nessa oração nós vemos uma oração voltada para a missão e não para o conforto. Nos versos 29 a 30, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Depois do povo exaltar a soberania de Deus, interpretar os eventos à luz das Escrituras, agora a igreja finalmente faz o seu pedido. E o que eles pedem? Verso 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Não é que eles não confiavam e não sabiam que Deus poderia deter os seus opositores. Mas eles estavam muito mais preocupados naquilo que Deus poderia fazer neles. Com ou sem oposição, Senhor, diante da oposição, aumenta a nossa ousadia. Eles não falam, diminui a oposição, mas nos deixa mais corajosos. Olha que interessante. Eles reconhecem as ameaças, eles não negam a realidade. Mas eles não oram para os inimigos serem eliminados. Eles não oram por vingança. Eles não oram por segurança. Eles oram por ousadia. Essa é a essência de uma igreja cheia do Espírito. Não uma comunidade que busca conforto, mas um povo que busca cumprir a missão, custe o que custar. Eles não pedem menos oposição, eles pedem mais coragem. Veja bem, ousadia aqui não é teimosia, não é gritar mais alto, não é militância, é coragem espiritual para continuar anunciando o evangelho mesmo sob risco. Eles não estavam orando para evitar o sofrimento, mas para continuar proclamando, apesar do sofrimento. No verso 30, a palavra de Deus diz assim, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu servo Jesus. Eles queriam que Jesus fosse glorificado e não que o nome dele fosse famoso. Embora muitos falsos mestres hoje em dia vendem curas, vendem sinais e prodígios para se tornarem mais famosos. Eles reconhecem que toda ação miraculosa de Deus tem um propósito único, exaltar e fazer o nome de Cristo conhecido. Eles queriam que Jesus fosse glorificado, que o evangelho fosse validado, que as pessoas viessem para Cristo, que eles vissem o poder de Deus em ação e se rendessem ao nome de Jesus. Isso traz para nós mais uma aplicação. A maioria das nossas orações é por conforto e não por coragem.
A maioria das nossas orações é por conforto e não por coragem. Porque se nós fôssemos sinceros, nós teríamos que admitir. Se fôssemos sinceros, teríamos que admitir que oramos mais por segurança do que por santidade. Nós oramos mais pedindo paz, e devemos pedir paz, devemos pedir segurança, mas pedimos mais por paz do que por poder para testemunhar. Buscamos mais alívio do que buscamos mais o avanço do Evangelho. Mas a igreja em Atos orava assim: Senhor, não nos deixe quietos, nos deixe fiéis. A oração deles não era centrada em si mesmo, mas em Cristo. Não era sobre a igreja se proteger, mas sobre o nome de Jesus ser proclamado. Como eu falei no início, a ilustração, a imagem que está, né, nos documentários, nos noticiários, a questão do bunker, em um mundo em guerra que a gente vê hoje. Mas às vezes a igreja se comporta como um bunker, trancada, protegida, com medo do mundo lá fora. Mas o chamado de Jesus não foi para construirmos bunkers, mas foi para a igreja ser um farol. O farol, ele não tem poder para pedir para a tempestade ir embora. Ele não tem esse poder. O farol apenas brilha, mesmo em meio às ondas, mesmo em meio à tempestade. E nós, como igreja, nos assemelhamos muito mais a um farol do que a um bunker. Quando foi que nós oramos pela última vez, ou se é que já oramos em algum momento, para sermos mais ousados na proclamação do Evangelho? Quando foi a última vez que nós pedimos por mais poder do que por proteção? Eu não estou falando que pedir por proteção não é legítimo. Mas quando foi a última vez que nós pedimos para ter mais ousadia, poder, para proclamar o Evangelho, para viver em missão? Será que as nossas orações revelam que o nosso maior objetivo é o conforto ou a glória de Cristo? Voltando ao texto, agora que os pedidos foram feitos, nós vemos a resposta de Deus de forma mais visível e poderosa. E essa resposta está no centro da nossa conclusão. Eu te convido a olhar para o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O lugar treme, mas eles continuam com o coração firmes, ancorados na rocha. Essa é a resposta de Deus. O lugar treme, mas os corações se firmam. O que o Sinédrio tentou abalar com ameaças, Deus estremece com poder. A oração não mudou a perseguição, mas mudou os cristãos. Deus não removeu o perigo, mas renovou o seu povo. Eles foram cheios do Espírito Santo, não para, a partir desse enchimento, usufruírem de experiências privadas, mas para uma proclamação pública. O fruto do avivamento aqui, o fruto do avivamento na palavra de Deus não é êxtase, é ousadia. Então, por que se fala tanto de avivamento e não temos visto esse tipo de ousadia hoje? Será que é porque não estamos orando como os nossos irmãos do primeiro século oravam? Será que estamos tão ocupados pedindo conforto, cura, portas abertas, que esquecemos de pedir aquilo que mais precisamos? Coragem para permanecermos fiéis. Meu irmão, minha irmã, não é errado orar por alívio. Mas a igreja de Atos aqui nos ensina a ir além, a pedir alívio,
a clamar por socorro, a pedir por conforto, mas precisamos ir além. A falar com o Senhor: Senhor, se o Senhor não remover a oposição, então nos enche de ousadia para enfrentar a oposição. Isso nos aponta até mesmo para a oração do próprio Jesus. Isso nos aponta direto para a mensagem de redenção, a oração do Filho de Deus e o clamor da igreja. No Getsêmani, Jesus também orou diante da ameaça. Mas ao contrário dos discípulos que naquele momento fugiram, ele orou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E então o que Jesus fez após fazer essa oração? Ele enfrenta a cruz, para que hoje eu e você pudéssemos orar com liberdade e ousadia diante de qualquer tribunal desse mundo. Pedro e João não tinham medo, porque já sabiam que o Cordeiro tinha vencido. Eles oraram com a cruz por trás e a missão à sua frente, ancorados na cruz e com olhos na missão. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, que tipo de igreja nós queremos ser? Queremos ser a igreja que ora para sobreviver ou a igreja que ora para avançar? Queremos ser conhecidos por conforto ou por estabilidade? A igreja que ora por conforto ou por coragem e fidelidade? O mundo precisa de igrejas que oram como a igreja que orou em Atos 4. Igrejas que não se dobram às ameaças. Igrejas que não se rendem à lógica do medo. Igrejas que brilham como faróis em meio à tempestade. Eu te pergunto, será que nós estamos dispostos a orar assim? E falar: Senhor, considera as ameaças, mas nos dá ousadia para não nos calarmos, independente das ameaças. Será que em nossas orações nós começamos falando: Senhor, Tu és soberano, tudo está debaixo das Tuas mãos, as ameaças não nos assustam, porque a Tua glória nos sustenta? Será que temos orado, pedindo ao Senhor: enche-nos novamente com o Teu Espírito? Não simplesmente para vivermos em segurança, mas para proclamarmos com ousadia o nome do Senhor. Que a nossa oração seja mais sobre a missão do que sobre o medo. E que o mundo veja que nós estamos com o Senhor, que nós somos testemunhas do Senhor. E mesmo imperfeito como somos, estamos cheios do Espírito. Que quando nós estamos diante do medo, das ameaças, antes de nos assustarmos com o tamanho da ameaça, nós exaltamos a grandeza de Deus. E quando fazemos isso, é como se nós pegássemos uma lupa diante de uma formiga. E ao invés de enxergar pelo lado certo e amplificar aquela formiga para um tamanho maior do que realmente ela é, nós exaltamos a grandeza de Deus. É como se nós virássemos a lupa ao contrário. E nós enxergamos aquela formiga como realmente ela é, muito pequena e menor ainda diante da grandeza desse Deus. Será que nós temos vivido a doutrina, o conhecimento de Deus de forma prática? Será que em nossas orações nós temos começado pelo reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus por nós? Ou estamos mais preocupados com as circunstâncias e priorizamos o conforto e a segurança? Que nós sejamos essa igreja, assim como a igreja de Atos, que pede por ousadia, que pede por conforto, que clama por segurança, que clama por socorro. Mas que antes disso tudo reconhece a grandeza de Deus e que pede, independente das circunstâncias,
nos enche de ousadia e de coragem. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus presente, um Deus que nos sustenta, que nos dá coragem. E eu te peço que o Senhor encha a Tua igreja de ousadia, que possamos ser ousados no amor, na caridade, na proclamação do Evangelho, que não venhamos nos calar diante da oposição, que sejamos ousados no testemunho, que sejamos ousados na generosidade, no fazer o bem, no ser uma luz, um farol, Senhor Deus, em meio ao mundo tempestuoso que nós vivemos. Não permita, Senhor Deus, que venhamos encarar a Tua igreja como se fosse um bunker, para nos isolar e nos proteger das ameaças lá fora. Porque sabemos que também o nosso coração é pecaminoso e precisamos ser cheios do Teu Espírito, ser cheios, Senhor Deus, do Teu Evangelho para sermos livres até mesmo do pecado que habita em nós. Enche, Senhor Deus, o nosso coração, enche, Senhor Deus, a nossa vida de alegria, de amor pelo Senhor e de ousadia na proclamação da Tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que o medo venha fazer a gente paralisar, mas que possamos ser como aqueles nossos irmãos que diante da oposição clamaram ao Senhor, reconheceram o Teu poder e pediram: Senhor, nos enche, Senhor Deus, de ousadia. Que possamos testemunhar mais, proclamar mais e avançar mais no amor ao Senhor, na Tua obra e na Tua missão. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito nessa noite, no nome de Jesus. Amém.